Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fechar o tema de responsabilidade tributária. Então, para quem ainda não viu as aulas anteriores, as duas aulas anteriores que a gente tratou, as hipóteses de responsabilidade tributária, volte naquela aula, mas hoje, até atendendo a pedido dos alunos que estão assistindo as aulas depois, né? Eu recebi mensagem para que a gente fizesse uma espécie de reforço de todas as espécies de responsabilidade tributária, ou que a gente retomasse os temas para fixar mesmo o conteúdo, né? Para saber como é que isso ficou. Eu vou aproveitar e tratar as demais hipóteses de responsabilidade tributária, né? Eu havia dito para vocês que a gente tem hoje no Código Tributário Nacional, seguindo, né, a linha do CTN, a responsabilidade na sucessão, a responsabilidade de terceiros e a responsabilidade por cometimento de infrações, que nós temos três hipóteses de responsabilidade, mas que a própria doutrina acaba realizando algumas subdivisões, né, e aprofundando isso em subtemas dividindo, né, não tratando outras hipóteses, mas dividindo e colocando uma outra nomenclatura. Mas a prova da FGV, e mesmo quando era a CESP e a VUNESP, né, eu faço essas conferências com uma certa constância, elas nas provas da OAB também tinham o hábito de pedir a responsabilidade tributária ou cobrar a responsabilidade tributária com base nesta divisão do CTN, que é o que nós vamos fazer, tá bom? Olhar para o Código Tributário Nacional e olhar para a responsabilidade na sucessão de bens móveis, imóveis, de terceiro, bens móveis, imóveis, responsabilidade do decujus, a empresarial e a no trespasse, a responsabilidade de terceiros, né? Quando há cometimento de infração, quando não há cometimento de infração. Aquela que nós falamos, por exemplo, dos pais que são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento dos tributos que são devidos pelos filhos, o tutor, o curador. Eu coloquei o tabelião, os serventuários de ofício, isso é tudo responsabilidade de terceiros, né? E depois a gente tem responsabilidade por infrações, e a gente comentou até uma questão bem polêmica, né, de responsabilidade por infrações, porque a dúvida é sempre como é que a gente diz sobre essa responsabilidade. E muitos alunos na aula ontem, e depois eu recebi mensagens também, acabaram entendendo pela alternativa incorreta por conta da influência natural que a gente tem, né, deste tema ao longo da nossa vida acadêmica, ao longo do nosso estudo, o que é normal. Então, só para a gente relembrar, aproveitar para baixar o material, eu fiz uma tabela, e nessa tabela a gente tratou todas as responsabilidades tributárias, a indicação do artigo, a forma, as súmulas que estão ligadas e relacionadas a esta temática. Então fique à vontade em utilizar. Então, para este tema de responsabilidade, nós utilizamos este único material, que é falar de todas as responsabilidades, de todas as hipóteses, né? Dizendo se ela é integral, subsidiária, como ela se reflete, né? E como ela se diferencia das demais responsabilidades. E, naturalmente, como é que a jurisprudência trata, né? Como é que ela olha para aquela posição. Então, baixa o material no robertaboldrin.com, aponta para o QR Code aqui, aponta a câmera para o QR Code e fica à vontade para utilizar, para compartilhar, para enviar os materiais. E, lógico, né? Aproveita para deixar o likezinho aí no vídeo, seguir a nossa página, se inscreve aí na nossa página, tá bom? E sejam muito bem-vindos, é claro. Olha aí, bom dia com alegria, café e cuscuz. Olha que delícia, a Loreló fazendo inveja para nós logo cedo, né? Para quem vai assistir depois vai ficar com vontade também de tomar um cafezinho e comer um cuscuz logo cedo. Muito bom, é isso aí. Muito bom, Lore, seja muito bem-vinda. Vamos para a nossa primeira questão, então, vamos lá? Vou ser sincera, esta questão caiu no ano passado, na prova de primeira fase. Vamos lá? Panificadora Pães Fofos Limitada, bom dia, Flávio, fiz uma questão com o teu nome. Usei o seu nome hoje para fazer uma questão, tá bom? Seja bem-vinda. Panificadora Pães Fofos Limitada, tendo como sócio administrador José, alienou seu fundo de comércio à panificadora Flores de Lisboa Limitada, deixando de atuar comercialmente. Contudo, 9 meses após a alienação do fundo de comércio, a panificadora Pães Fofos alugou um novo ponto comercial e retornou às atividades de panificação. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. No dia que nós fizemos esse tipo de questão, nós tínhamos um outro paradigma.
E aí a gente foi avançando naquilo que eu queria que vocês tivessem de conhecimento, fui aprofundando mais e dificultando a vida de vocês, né? Porque a gente tem que estar pronto para as dificuldades. Mas vamos lá. Então, lembra que eu falei assim, ó, a gente sempre vai olhar para a pessoa e chamar essa pessoa de alienante e adquirente. O primeiro trabalho que a gente tem que ter lá na prova é esse, né? A gente vai colocar panificadora alienou. Então, a panificadora, que tem como sócio administrador José, ela alienou, tá vendo? Então, a gente vai lá na nossa prova e escreve assim, ó, alienante. Tá bom? Seu fundo de comércio, a panificadora Flor de Lisboa, que é adquirente. A panificadora Flor de Lisboa, ela adquiriu. Então, ela é adquirente. E veja que ele falou fundo de comércio. Lembram-se o que é fundo de comércio? Trespasse, o passa-se o ponto, não é incorporação, fusão, aquisição, as mutações empresariais, como a gente estudou, em relação por exemplo, a Perdigão e a Sadia, que nós demos no exemplo do Piruzinho, né? Olha lá, então a panificadora, tendo como sócio administrador José, alienou o fundo de comércio à panificadora Flor de Lisboa, deixando de atuar comercialmente. Lore, mas amanhã eu vou fazer uma questão para você, tá bom? A gente vai deixar a aula gravada, mas às 8 horas da manhã ela sobe, você fica à vontade para assistir a hora que quiser, mas eu vou fazer uma questãozinha para a Lore também, tá bom? Deixando de atuar comercialmente. Contudo, 9 meses após a alienação do fundo de comércio, a panificadora Pães Fofo alugou um novo ponto comercial e acabou retornando às atividades de panificação. Diante desse cenário, sempre assinale a afirmativa correta, lembrando que a FGV não vai perguntar para você incorreta. Eu coloquei nessa aula de hoje questões incorretas para a gente trabalhar em razão da dificuldade da questão, mas a gente sabe que a gente não vai encontrar isso lá na prova de primeira fase, né? Pelo menos até agora não aconteceu. Letra A. Panificadora Flor de Lisboa. Lembra que ela é a nossa adquirente. Responde sozinha, integralmente pelos tributos relativos ao fundo adquirido, devidos até a data do ato de aquisição. Letra B. Ambas respondem solidariamente. Ó, falou que as duas vão responder. Pelos tributos devidos ao fundo de adquirido, devidos até a data da aquisição. Panificadora Pães Fofos, que essa daqui é a nossa alienante, né? Responde subsidiariamente pelos tributos relativos ao fundo adquirido, devidos até a data do ato de aquisição. Então ela falou, olha, responde se somente se alienante não conseguir pagar. E aí a fazenda subsidiariamente procura a panificadora Pães Fofos, que alienou o fundo de comércio. A panificadora Pães Fofo e José, seu sócio administrador, então ela chamou o sócio e também a panificadora. Ó, os dois, tá? Respondem subsidiariamente pelos tributos relativos ao fundo adquirido, até a data do ato da aquisição. E aí, o que vocês acham? Qual a alternativa correta aqui? O que a gente tem de correta? Lembra que aqui ele está falando que são 9 meses, ou seja, passados 9 meses da data da alienação, ela voltou a realizar os atos, né? Ela voltou a explorar a atividade. E diante disso, 9 meses depois, qual que é o tempo que ela teria que esperar para voltar? Vocês lembram? Que até eu falei que isso se confunde muito com o direito empresarial, que o direito empresarial fala 2 anos. Eu dei o exemplo do antigo café e daquela franquia de pães da vó Alzira. Eu falei, aqui perto da minha casa, a gente tem um exemplo que na época da pandemia, o café fechou, aí apareceu uma placa assim, passa-se o ponto, inclusive a pessoa estava alienando o fundo de comércio com os equipamentos, né, fornos e máquinas de café, com tudo que tinha de equipamento dentro, para uma nova pessoa, né, uma nova pessoa natural ou jurídica. E que ali a gente ficava sempre pensando, o que vai ser aqui? E aí abriu-se ali uma franquia de bolos, que é a franquia Vovó Alzira. Vó Alzira, não é vovó, é Vó Alzira. E aí eu disse, quem que responderia pelo fundo de comércio, pelos tributos que recaíam no fundo de comércio? Eu disse, bom, a gente vai olhar para um prazo, um tempo.
Se forem 6 meses da data da alienação, se aquele alienante não espera 6 meses, ele responde e subsidiariamente o adquirente responde. Somente se ele não pagar, o adquirente subsidiariamente vai responder. Mas se ele não espera os 6 meses, se ele espera os 6 meses, então quem paga sozinho, quem paga integralmente, né, se ele aguarda os 6 meses e aqui ele esperou 9, então se ele espera 9 meses, a panificadora Pães Fofo, ela espera 9 meses, não, ou seja, ela não, dentro dos 6 meses ela não realiza nenhum ato, ela sai da relação tributária e vem para a relação tributária a panificadora Flor de Lisboa. Então, a panificadora Flor de Lisboa, que é adquirente, que a gente chamou aqui, ó, de adquirente, ela responde sozinha, ó. A panificadora Flor de Lisboa, adquirente, responde sozinha, porque é alienante. Pães Fofos esperou não 6, mas ela esperou 9 meses. Se ela espera 9 meses e volta para a atividade comercial, empresarial, industrial, ela não paga o tributo. Quem paga é o adquirente do fundo de comércio. Então a gente sempre vai olhar para o ato do alienante. O alienante, ele pode continuar na exploração da atividade, ele pode continuar, só que ele vai ter responsabilidade de pagar o tributo integralmente. Ele vai ter que pagar o tributo. Agora, se ele espera 6 meses, se ele espera mais de 6 meses, se passa 6 meses, ele sai da relação tributária e quem vem pagar o tributo, quem se apresenta à frente da fazenda, é o adquirente, que é a panificadora Flor de Lisboa. Então, a letra é correta. Ela responde integralmente por todos os tributos. Lembra, né, que essa questão, ela está fundamentada, então a primeira questão aqui, ó, que está fundamentada no artigo 133 do Código Tributário Nacional, inciso 1 e inciso 2, tá? Do CTN 133, que trata da responsabilidade no trespasse no fundo de comércio. Quem responde por aquele fundo de comércio, quem responde pelos tributos que recaiam sobre o fundo de comércio, neste caso, a adquirente sozinha. E se fosse subsidiária? Seria subsidiária se a panificadora Pães Fofo, depois de 2, 3, 4, 5 meses, sem esperar os 6, ela tivesse aberto um novo ponto comercial. Se ela abre um novo ponto comercial dentro dos 6 meses da data da alienação, então ela responde primeiro e subsidiariamente responde a adquirente, que é a Flor de Lisboa. Tá bom? Tudo bem? Então, panificadora Flor de Lisboa, letra A, que é a nossa adquirente, responde sozinha, porque a panificadora Pães Fofos, ela esperou 9 meses, lembra? Que são 6 meses, né? Ó. 6 meses ela responderia. Passou 6 meses, ela esperou 6 meses, chegou no nono mês, então ela não responde. Essa questão, pessoal, ela caiu na prova e ela é fenomenal. Ela é uma questão muito bem elaborada. Por quê? Porque a gente tem o direito civil que não sai de dentro da gente, né? Por mais que a gente goste de outras áreas, o direito civil sempre fica influenciando a gente em muitos momentos da nossa vida. Em especial quando a gente vai fazer prova, isso é muito normal. Muito normal. Eu dou aula para a Receita Federal e mesmo assim a gente ainda tem várias influências que a gente fica pensando sempre nas relações cíveis, né? Que se estabelecem. Então, ou seja, eu estou já chamando a atenção para que a gente tenha cuidado com esse tipo de questão aqui, né? Bastante cuidado, tá? E por que isso? Porque essa questão, inclusive, depois muitas pessoas queriam recorrer dessa questão, mas ela não tem nenhum erro. Muito pelo contrário. Ela parece bem boba, ela é uma questão assim, olha o tamanho do enunciado dela, ela não te dá quase informação nenhuma, mas ela é extremamente completa. Vamos lá. Ele disse assim: 3 irmãos são donos de um imóvel em proporções iguais. Em relação ao IPTU, cada irmão, letra A, só pode ser cobrado pelo fisco na razão de 33,33% do imposto.
é devedor solidário em relação ao todo do imposto. É devedor na razão de 33,33 e responsável subsidiário pelo restante, cada irmão. Letra D. Não pode ser cobrado judicialmente pela parte de outro irmão que tenha recursos para pagá-la. E aí? Como é que funciona isso? Ele está perguntando para a gente e ele está trazendo uma questão que está misturando dois institutos para a gente. Em especial, ele está falando da solidariedade tributária, que está se confundindo aqui com responsabilidade tributária. Ele está fazendo um cruzamento de informações para te confundir aqui. Ele está tratando de responsabilidade civil também. Mas a verdade é que a questão está puramente tratando de solidariedade. A cena é a seguinte, preste atenção no que ele vai fazer aqui. Ó, é a seguinte. Então eu vou dar um exemplo da minha vida, tá bom? Dos meus irmãos. Nós somos em 3 filhos. Então nós temos lá Rodrigo, meu irmão, eu e minha irmã, a Marcela, tá bom? Então imagine que nós 3 somos proprietários de um imóvel, tá bom? Um imóvel localizado na zona urbana. Então nós 3 temos responsabilidade em realizar a quitação do IPTU, porque é um imóvel localizado na zona urbana. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o Rodrigo pagar 33,3 ou do imposto, acabou? Já está pago o imposto ou ainda falta a Roberta Marcela? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, ele consegue fazer isso? Ele consegue pegar uma guia e dizer para o caixa assim, ó, por gentileza, eu quero pagar só a minha cota parte? A minha cota parte é 33,3333 dízima periódica e eu não vou pagar a parte nem da Roberta e nem da Marcela? Ele consegue fazer isso? Ou eu coloquei Rodrigo, Roberta e Marcela no mesmo lugar para exibir para você que todos eles têm responsabilidade na mesma proporção. Ou seja, não existe isto no direito tributário, isso é coisa do direito civil. O direito tributário não olha para a Roberta, não olha para o Rodrigo, não olha para a Marcela, ele olha para os proprietários. Ele não vai se importar se o Rodrigo pagar, porque o Rodrigo só vai conseguir pagar integralmente. Você consegue pensar? Então o Rodrigo vai lá, né? E vai ao banco e diz assim, bom, é o seguinte, eu tô com raiva das minhas irmãs, eu quero mais é que elas se explodam. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar só a minha parte e elas que se virem. Então, eu vou fazer o seguinte, o senhor pega os 33, passa para mim, porque o restante, elas que paguem. Você consegue pensar nisso? Porque se você respondeu isso, é isso que você está pensando. Isso não existe. Ou você paga a integralidade do tributo. Então, quer dizer, professora, se o Rodrigo pagar a integralidade do tributo, ele libera a Roberta e a Marcela, certo? Isso mesmo. E aí, se ele quiser, ele entra com uma ação de regresso contra a Roberta e a Marcela. Mas isso lá na seara civil. Oi, tudo bom, querida? A Siri tá falando comigo. Aí a Roberta e a Marcela são chamadas a pagar o tributo, mas lá numa relação civil que a Fazenda não quer nem saber. Porque, veja, aqui a Fazenda não quer saber quem é o Rodrigo e a Roberta e a Marcela, ela quer pagamento. Ela não está olhando, ela está olhando para a relação, que é uma relação tributária. E o município vai buscar a satisfação do crédito tributário, ó, aqui, ó, nesta relação. Não importa, pessoal, se foi o Rodrigo, se foi a Roberta ou se foi a Marcela. Então, por exemplo, se o Rodrigo pagar a guia, e ele vai ter que pagar a guia no todo, o Rodrigo quita essa guia, ele libera a mim e libera a minha irmã. Ah, professor, e depois se ele quiser, ele que discuta, ele que, se vocês não quiserem pagar, ele que peça o pagamento e requer outro pagamento de alguma outra forma, isso mesmo. Mas quando a gente está falando dessa responsabilidade, o que o município vê? O município olha essa relação
solidária como um todo e diz, ó, a responsabilidade aqui para mim é integral. Porque aquele que quitar o tributo libera os demais. Não me importa, pessoal, eu não vou conseguir pagar uma parte de guia, isso não existe. Esse negócio de proporção, não é no direito tributário que isso acontece. Esse negócio de dividir, proporcionar e porcionar isso e dizer, olha, 33 aqui, isso é coisa do direito civil, é o barraco lá do João Mendes, isso não existe. A fazenda nunca vai olhar para essa relação. Ela vai dizer, existem 3 proprietários, eu vou cobrar sobre a propriedade. E ela cobra, ela pede a satisfação do crédito tributário sobre a propriedade. Se eu pagar o tributo, eu libero meus irmãos. Se a Marcela pagar, ela me libera e libera o Rodrigo. Ela libera a mim e é o meu irmão. Então a gente está olhando para um todo. Ó, não é 33. E é lógico que as pessoas foram atrás de 33, porque tem 2 alternativas com 33. Né? Aí ele falou, ó, cada irmão só pode ser cobrado nos 33. Claro que não, a fazenda nunca vai fazer isso. Isso é uma relação cível sua com seu irmão, que não se opõe à fazenda. É devedor na razão de 33 e responsável subsidiário pelo restante. Eu não sei nem como é que ele conseguiu colocar essa questão aqui. Não pode ser cobrado judicialmente pela parte de outro irmão que tenha recurso para pagá-la. Como assim? Claro que pode, eu posso entrar com ação de regresso. O Rodrigo pode entrar com ação de regresso contra a Marcela e a Roberta, porque está estabelecido entre eles que é uma relação solidária, que os 3 são proprietários. E se os 3 são proprietários e eu paguei sozinha, eu preciso reaver aquele valor lá na via cível, que nada se confunde com a relação tributária. Então, a letra B é a correta. Ele é devedor solidário, ó, cada irmão em relação ao IPTU, cada irmão é devedor solidário em relação ao todo do imposto, não em relação a um pedacinho, outro pedacinho e outro pedacinho. No entanto, pessoal, que quando há uma propositura de execução fiscal, você não vai ver só o Rodrigo na execução fiscal. Execução, né, para forçar o pagamento do crédito tributário na via judicial. Você vai ver a Marcela, a Roberta e o Rodrigo, porque são solidários. Por que solidários, professora? Porque eles têm interesse comum naquela situação que compõe o fato gerador. Interesse comum em quê? Na propriedade. Eles têm interesse comum naquela relação de propriedade que se estabeleceu. Porque os 3 são proprietários do imóvel. Entenderam? Então, a gente não está falando aqui de responsabilidade. Nós estamos falando aqui de uma relação de solidariedade que está prevista pelo artigo 124 do Código Tributário Nacional e no artigo 125. A gente vai estudar que o 124 define a solidariedade e o 125 fala dos efeitos da solidariedade, que é o que eu estou dizendo o seguinte. Eu estou dizendo aqui, né? Ó, eu disse assim, olha, aquele que pagar libera os demais. Aquele que quitar o tributo libera os outros, naturalmente. Lembra que até no próprio direito civil a gente estuda quem quita o tributo, quem vem para quitar o tributo, quitou, acabou a relação. No direito tributário isso também acontece. Então nunca imaginem que alguém vai conseguir ir até um lugar e dizer, como eu sou responsável só por 33,33%, eu não vou pagar o resto. Como não? Se a relação é junta, é única. A fazenda olha para vocês como seres únicos, os proprietários sobre aquele imóvel. Ela nunca olha assim, então eu tenho essa cota parte, mas essa daqui, mas aquela ali não. Ela vai lá para a relação toda, como um todo, né? Por isso que a gente não consegue fazer essa conta de dizer, é 30... E é lógico, pessoal, como é direito tributário, o que o pessoal fez? Com certeza, como é tributário, tem essa dízima periódica. Não existe isso, essa dízima periódica aí, ela serve lá para o direito civil. Para nós, ela não serve, não. A coisa é muito mais exata do que isso. E é lógico que as pessoas colocaram essa alternativa, dizendo, como provavelmente tem que fazer conta para isso? Não, nada a ver. Nada a ver. Não tem que fazer conta nenhuma, é só você saber que a relação é o seguinte, ele é devedor solidário pelo todo, ele é devedor solidário integralmente, por tudo, não é só por metade, não. Se a gente tem uma relação solidária, cada irmão é responsável integral pelo pagamento do tributo. E aí causou um furor, viu, essa questão das pessoas, mas isso lá no direito civil, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos para essa questão boa também, a questão maravilhosa. Me digam aí se vocês gostaram. Ó, Carlos, administrador do supermercado,
Boas Compras deixou de recolher vários tributos da referida pessoa jurídica, que passa por severas privações financeiras. Tendo como referência inicial a situação hipotética, assinale a opção correta acerca da obrigação tributária, tá bom? Então, ele é administrador do supermercado, Boas Compras, e ele deixou de recolher vários tributos em razão de privações financeiras, de dificuldade de pagamento mesmo, né? Aí ele diz assim: a capacidade tributária passiva do referido supermercado Boas Compras não depende de sua regular constituição. Letra B. Carlos e o supermercado Boas Compras são solidariamente responsáveis pelo pagamento dos tributos devidos. Letra C. O dever de recolher os tributos devidos pelo supermercado Boas Compras constitui uma obrigação tributária acessória. Carlos, na condição de administrador do supermercado Boas Compras, é pessoalmente o responsável pelos créditos correspondentes à obrigações tributárias decorrentes de quaisquer de seus atos. Cuidado com isso, uma pegadinha muito boa aqui nessa questão. Vamos lá falar sobre ela? A terceira questão, ela envolve vários institutos misturados em uma questão só, em uma pergunta só. Eu vou chamar a atenção para uma responsabilidade extremamente importante, que é a responsabilidade por excesso de poderes. Cuidado que aqui a pegadinha ela é devastadora no direito tributário. Ela pega mesmo porque ela se confunde com o direito civil e com o direito do trabalho, tá bom? Ele vai falar para você de pessoas que têm poderes de cargos de direção, sabe? Poderes de decisão. Ele vai chamar a atenção para você de sócio gerente. Ele vai colocar assim para você, ó, diretor. Ele vai colocar responsável pela pessoa jurídica. Ele está colocando aqui para você só pessoas que têm poderes dentro de uma empresa, que podem responder pela empresa, tá bom? Sócio gerente, diretor, responsável, gerente também, né? Não coloquei aqui, mas também. O gerente, tá bom? Ele vai falar de pessoas que têm poderes, tá? E ele vai jogar para você uma questão que é o seguinte. Ele vai dizer para você, a empresa, ele vai afirmar assim, ó. Deixou de recolher tributo. Aí ele vai escrever a seguinte assertiva para você, igual a estas pessoas deverão responder pessoalmente. Então ele diz assim, olha, se a empresa deixar de recolher tributo, a pessoa jurídica deixar de responder tributo, a pessoa física, as pessoas físicas, essas todas apontadas aqui ao lado esquerdo, deverão responder pessoalmente. Professor, o que é o pessoalmente? Com o seu patrimônio. Com seu patrimônio pessoal. E esta afirmativa é incorreta. Isto aqui não existe no direito tributário. Isto não é verdade. Quando uma empresa deixa de recolher tributo, isso aqui chama-se mero inadimplemento. Se a empresa deixar de recolher tributo, o nome disso é mero inadimplemento. Então, cuidado. Atenção com isso daqui na prova. Atenção. As pessoas que possuem poder de decisão, vou colocar o asterisco lá daqui a pouquinho, eu vou mudar de cor de caneta aqui, respondem se e
somente se for comprovado pela Fazenda que agiram com excesso de poderes, desrespeito ao contrato, estatuto e desrespeito à lei. Qualquer um desses, né? Ou. Se a Fazenda não comprovar, o gerente não vai responder. No direito do trabalho, ele responde, independentemente de excesso de poderes. Mas é outra situação, porque eu preciso conseguir quitar as verbas trabalhistas, as verbas rescisórias e aquelas decorrentes de acidente de trabalho. No direito tributário, isso não vai acontecer. Eu não vou despersonalizar a pessoa jurídica e chamar a Roberta para ela pagar com a casa dela, o patrimônio dela, o dinheiro dela, os tributos que foram devidos pela PJ, pela pessoa jurídica. Se e somente se ela só pagará se a Fazenda comprovar que eu extrapolei meus poderes, que eu desrespeitei o que estava estabelecido no contrato, no estatuto, ou eu cometi uma infração legal. E ontem nós vimos isso, que a pessoa, o gerente, ele havia cometido uma infração. Ele furtou as notas fiscais, lembra? E ele cometeu um crime definido na lei penal. Ele cometeu um crime de sonegação fiscal. Então, aí ele respondeu pessoalmente. Além de responder na esfera criminal, ele responderia na esfera civil e pessoalmente na esfera tributária. Mas aqui não é a questão. Ele disse assim: Carlos é administrador, ó, ele tem poder de direção, poder de decisão do supermercado. E ele deixou de recolher vários tributos porque passa por severas privações financeiras. Só isso. Ele disse que a pessoa agiu com excesso de poderes? Ele disse que a pessoa cometeu uma infração? Ele disse, ele deixou de recolher tributo. Isso chama mero inadimplemento. No entanto, por que essa questão volta para a prova? Vira e mexe, ela vem para a prova. Porque os alunos fazem uma confusão com o direito civil e com o direito do trabalho. E esse, pessoal, é o conteúdo, esse aqui é o conteúdo muito importante, que é o conteúdo da súmula. Vou colocar aqui, ó. 430 do STJ, que diz: o mero inadimplemento não autoriza o redirecionamento da execução fiscal. Mero inadimplemento significa a pessoa só deixou de recolher tributo. A PJ passa por grave situação financeira. Pessoal, imagina só. A época da pandemia e os efeitos dela, os efeitos da pandemia não passaram. E vão demorar muitos e muitos e muitos anos para passar. Se você conhece alguém que é empresário, você sabe o quanto que essas pessoas acabaram sofrendo para manter os seus negócios, os empregados. E a última coisa que vai se fazer, sinceramente falando, é pagar imposto, gente, é pagar tributo. A pessoa tem que sobreviver para depois conseguir pagar tributo. Ela tem que cumprir com obrigações trabalhistas, depois ela vai pensar em pagar tributo. Você imagina, numa época de pandemia, essa crise econômica que se instalou no país e no mundo todo, você imagina a pessoa pensar o seguinte: bom, vou fazer o seguinte, eu vou pagar tributo, né? Eu vou pagar tributo aqui. Não, ela vai deixar de pagar tributo. Agora você imagina um cenário em que ela, deixando de pagar tributo, ela tem que responder com o próprio patrimônio dela. Pessoal, isso não existe. No direito tributário, isso significa e chama mero inadimplemento. Agora, se ele agiu com excesso de poderes, se ele cometeu infração à lei, desrespeito ao contrato, estatuto, aí ele responde pessoalmente. Mas deixar de pagar tributo não é crime. Sonegar é crime. Deixar de pagar tributo não é crime. Sonegação fiscal, apropriação indébita são crimes, mas deixar de recolher tributo não é crime. Ninguém é preso
porque deixou de pagar tributo. Então ele fala, vamos lá para a última, né, alternativa, vou colocar aqui, ó. Carlos, na condição de administrador do supermercado Boas Compras, é pessoalmente responsável, não é? Pelos créditos correspondente à obrigação tributária decorrente de quaisquer atos. Não, o ato tem que ser com excesso de poderes, desrespeito ao contrato, ao estatuto. Esta aqui, pessoal, é a dicção do artigo 135, inciso 3º do Código Tributário Nacional, 135 caput, né? Mais o inciso 3º do CTN falam sobre essa responsabilidade, tá? Que ela só surge diante da comprovação dos atos com excesso de poderes, e aí a gente tem ainda a súmula 430 do STJ. Ele diz, o dever de recolher tributo é obrigação acessória. Não, recolher tributo é obrigação principal e não obrigação acessória, então não é verdade. Para o que seria obrigação acessória aqui? Ele apresentar declarações, ele emitir nota fiscal, ele guardar os livros, né? Os livros para possíveis exibições em procedimento de fiscalização. Então isso é obrigação acessória, essas são obrigações acessórias, né? Ele declarar as operações que estão sendo realizadas. Obrigação principal é recolher tributo e obrigação acessória são deveres instrumentais. Então, o dever de recolher tributo é uma obrigação principal e não uma obrigação acessória. A letra B diz assim, Carlos e o supermercado Boas Compras são devedores solidários ou responsáveis solidários. Não. Carlos só vai responder e responde subsidiariamente se e somente se ficar comprovado que ele agiu com excesso de poderes. E ontem foi a nossa discussão, né? A gente ficou muito em dúvida em relação a isso, como é que essa pessoa podia responder. E aí até algumas pessoas disseram, não, professor, ele é solidário, né? Quem mandou a pessoa eleger aquela como gerente? Mas se a pessoa está passando por uma crise, uma situação financeira, só assim, pessoal, ninguém vai querer ser diretor de lugar nenhum, gerente de lugar nenhum, sócio de lugar nenhum. A gente não vai querer ser administrador de lugar nenhum, porque eu sei que eu vou ter que pagar eu com o meu patrimônio. Se a pessoa deixou de pagar, a pessoa jurídica deixa de pagar, ela sai de cena e eu vou ter que pagar, então eu não vou querer ser administrador de nada, né? Aí ele fala, não é isso? Tudo bom, Maria do Carmo? Bom dia. Aí ele fala assim, ó, a capacidade tributária passiva do referido supermercado Boas Compras não depende de sua regular constituição. Isso mesmo, essa aqui é a alternativa correta. Professora, o que significa isso? Vou explicar. A capacidade tributária passiva, ele disse, do referido supermercado Boas Compras não depende de sua regular constituição. Pois é, a gente vai estudar isso, né, na aula de amanhã, mas a resposta, o que ele está falando para a gente é o seguinte, ó, capacidade tributária passiva é igual ou significa quem deverá recolher tributo. E é o seguinte, recolhe tributo a pessoa que pratica fato gerador. Professora, então peraí, se o supermercado não se regularizou perante a Receita Federal, estadual, se ele não constituiu legalmente essa pessoa jurídica, mesmo assim ela vai ter que pagar tributo? Sim. Professora, a pessoa é menor de idade, mesmo assim ela vai ter que pagar tributo? Sim. A pessoa, ela é tutelada, curatelada, ela não pode responder pelos atos que ela realiza na vida civil. Ela vai pagar tributo? Vai. A capacidade tributária passiva, ela diz assim, independentemente de você ter capacidade civil, você paga tributo. Independentemente de você estar regularmente constituído, não me importa se você tem problema na sua constituição, você é uma unidade econômica, você atua como uma unidade econômica, para mim você vai pagar tributo. Tanto é verdade, pessoal, que é o seguinte, quando você tem pessoas que se constituem irregularmente, só estão atuando, vendendo, comprando, prestando serviço, mas ela não se regulariza porque ela tem dificuldade de regularização, e se você, por exemplo, denunciar esse tipo de pessoa, a fiscalização chega lá e autua, não é?
É isso que a pessoa faz. Ela diz, não, você está figurando como uma unidade econômica. Você está na concorrência com o seu vizinho que se regularizou, que se constituiu, que abriu lá a empresa na junta comercial do Estado, ou se constituiu regularmente perante um cartório, que hoje é muito menos comum que isso faça, né? Que isso aconteça. A gente tem mais, é muito mais comum que as pessoas se constituam nas juntas comerciais dos estados, né? A pessoa se inscreveu, abriu o seu CNPJ e o vizinho do lado que não fez, não paga imposto? Não, então é verdade, ó. A capacidade tributária passiva, ou seja, o dever de recolher tributo, não depende de sua regular constituição. É isso mesmo. Independentemente se ele se regularizou, se ele se constituiu, ele está atuando como uma unidade econômica? Se a resposta é sim, ele está vendendo, comprando, ele está prestando serviço, ele está importando, ele está exportando, ele não é uma pessoa jurídica? Sim, de fato ele é. Se ele é uma pessoa jurídica, não importa para mim, ele tem capacidade tributária passiva. É mais ou menos aquilo que a gente estuda na faculdade, né? Que diz assim, o tributo não tem cheiro, é o pecunia non olet, né? O dever de pecúnia, o dever de pagamento não importa para mim de onde é que vem aquela renda, se ela é ilícita ou se ela é ilícita, se é menor ou maior de idade, se a pessoa é regular ou não, se ela está presa, por exemplo, ela está recolhida ao sistema penitenciário, não importa. Se ela pratica fato gerador, é proprietária, se transfere, se ela vende, se ela compra, e ela faz isso, mesmo estando presa, ela faz, né? Até porque tabelião tem que até o sistema prisional realizar os atos, e acabou, não há o que se discutir. Mesmo assim, se ela está irregularmente constituída pessoa jurídica, ela atua como uma unidade econômica, ela pratica fato gerador. E a gente vai estudar isso, né? A capacidade tributária passiva, ela está prevista pelo artigo 126 do Código Tributário Nacional. Então, independentemente disso, ela está regularmente constituída ou irregularmente constituída, bastando que figure como uma unidade econômica, ela recolhe tributo. Tanto é verdade que quando a gente tem fiscalizações e autuações em determinadas regiões aqui de São Paulo, como por exemplo na 25 de março, que eu até já fiz uma referência, a gente observa o seguinte, que o fiscal chega, a primeira coisa que ele pede é a documentação da regularidade dessa empresa. Se a empresa não apresenta essa documentação regular, a empresa é autuada na hora, por falta de constituição. Então ela é autuada. Contra ela é lavrado um auto de infração e imposição de multa, inclusive por falta de regularidade dela, porque ela não está regularmente constituída. Mas ela não está vendendo aquelas mercadorias, ela não está realizando o comércio, como o outro do lado que está regularmente constituído, lavrado o auto de infração e imposição de multa. Pagamento de tributo na sua integralidade, acompanhado de juros, correção monetária e penalidades, tá bom? Samira, bom dia para você também, Samira Santana, que está aqui. Bom, vamos lá, a gente vai procurar aqui uma alternativa incorreta, que não é comum a gente procurar incorreta, pelo menos a história da prova, né, da FGV mostra pra gente que as questões, tentando localizar a alternativa incorreta, não são comuns para nós, né, não são comuns, mas é uma questão muito rica de detalhes esta daqui, por isso que eu gosto, tá? Vamos lá. O sujeito passivo da obrigação tributária, ou seja, aquele que pratica fato gerador, sujeito ativo, aquele que cobra o tributo, que tem competência para cobrar, competência para instituir o tributo, porque a Constituição deu, lembra do nosso primeiro encontro, foi de competência tributária. Nos termos do artigo 121 do CTN, é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Ele fez uma assertiva aqui e ele colocou isso afirmando essa situação. O sujeito passivo é aquela pessoa que é obrigada a realizar o pagamento do tributo ou pagar a penalidade pecuniária. O mesmo diz-se contribuinte quando tenha uma relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Ou seja, se eu sou proprietária de veículo automotor, eu sou contribuinte porque pratico o fato gerador. E ele fala que o responsável, que nós vimos, né, no começo dessa semana, na semana passada, desculpa, e depois reforçamos ontem, na segunda-feira, que hoje ainda é terça, e disse responsável quando, sem se revestir na condição de contribuinte, sua obrigação decorra de uma disposição expressa de lei.
Então ele colocou aquele desenho que nós fizemos, que é o seguinte desenho. Ele falou, ó, no 121 eu tenho duas figuras aqui. Eu tenho a figura do contribuinte, a gente falou isso na aula inaugural, né, de responsabilidade tributária e responsável, tá? O contribuinte pratica fato gerador. E como ele pratica fato gerador e é proprietário de imóvel, ele tem uma relação pessoal e direta com o município. Perfeito. Ah, deixa eu arrumar isso, ficou feio. Eu pratiquei fato gerador, eu olho para o município e digo assim, município, eu vou recolher tributo para você. É isso mesmo. Então, é uma relação pessoal e direta com o fato gerador. O responsável não. O responsável não pratica fato gerador. E o responsável também nem tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Mas, por uma disposição legal expressa, por lei, esta pessoa, que é o responsável, ela toma o lugar do contribuinte. O contribuinte sai de cena, o responsável passa a ter uma relação com a fazenda. E que relação é essa? Uma relação de pagamento, mas só por uma determinação legal expressa. Tem que ter determinação legal expressa. Se não tiver determinação legal expressa, não tem situação de responsabilidade. Por isso que a gente deu alguns exemplos, por exemplo, então a gente falou o seguinte, bom, eu vendi meu imóvel para Flavinha, eu, Roberta, era proprietária. Na situação e na condição de alienante, eu vendi, alienei. E a Flávia, na condição de adquirente, ela adquiriu o meu imóvel. E a Flávia passa a responder pelo pagamento do IPTU, que recaía sobre esse bem imóvel. Se eu não quitei, a Flávia responde. Se eu quitei, a Flávia não vai responder, porque eu quitei, está quitado, está extinta a obrigação tributária. Mas se eu não quitei, a Flávia, que é a minha adquirente, ela passa a responder integralmente pelo tributo. Na condição de contribuinte não, porque ela não praticou fato gerador, mas na condição de responsável, porque o CTN lá no artigo 130 previu. Ixi, a Flávia é adquirente. Se ela é adquirente, ela vai responder pelo pagamento do tributo. É isso que ele está falando aqui. Aí ele fala, em relação a isso, nós temos o responsável, ó, Flavinha, que não era contribuinte, a obrigação dela decorreu de uma expressa determinação legal. Em relação a isso, assinale a alternativa correta. Ô, Tatiana, muito obrigada, viu? Bom dia. Assinale a afirmativa correta. Incorreta, desculpa, né? Vamos procurar aí incorreta. O adquirente ou remitente é pessoalmente responsável pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Pro, o que é o remitente ou adquirente que ele está falando aqui? O remitente é quando a pessoa adquire, o adquirente e remitente aqui é quando a pessoa adquire, pessoal, bens móveis, tá? Então, por exemplo, aqui quando ele adquire um veículo, tá bom? Ou quando ele assume uma dívida, tá? Então ele está falando assim, ó, quando a pessoa adquire um veículo, então aquisição de bem móvel, ela é responsável pelos tributos. Quando ela adquire a dívida, ela é responsável por aquela dívida que recaiu sobre a situação, tá bom? É isso que ele está falando. Essa aqui que ele falou na letra A. Letra B. São solidariamente obrigadas, entre parênteses, responsabilidade por transferência, as pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A questão que nós vimos de solidariedade tem aqui, né, tudo a ver com o que ele está falando aqui. Que eu falei, os três irmãos são responsáveis integrais, né, pelo pagamento do IPTU, e dei o exemplo do Rodrigo e da minha irmã. O Rodrigo, meu irmão, e Marcela, minha irmã. O artigo 121 do CTN consagra, em outros termos, a conhecida classificação do sujeito passivo em contribuinte de direito e contribuinte de fato, disse a letra C. Letra D. O inventariante, enquanto responsável pelos tributos devidos pelo espólio, é responsável tributário, sendo o espólio juridicamente o contribuinte. Eita, que a gente não tinha falado sobre a responsabilidade do espólio, né? A gente não tinha falado até agora da responsabilidade
dos bens deixados pelo de cujos. A gente não falou sobre isso até agora, né? Até esse momento. Pois é. Então, o artigo 131 do Código Tributário Nacional, ele tem 3 incisos, tá? Inciso 1, inciso 2, inciso 3. No inciso 1º, ele trata da responsabilidade na sucessão dos bens móveis, tá? Então, por exemplo, o veículo, tá? E ele fala também dos bens remidos, então ele fala também de uma remissão, que são as dívidas deixadas, quem assume as dívidas, tá? Então ele está falando da responsabilidade na sucessão de bens móveis, sempre de bens móveis, de coisas, não das coisas imóveis. Os bens imóveis estão lá no 130, e a responsabilidade, por exemplo, quando a gente tem a aquisição do bem imóvel, né? No inciso 2 e 3, ele fala da responsabilidade dos bens deixados pelo de cujos. E aí, lógico, que ele vai tratar da responsabilidade do espólio. E o direito tributário consegue, né, chamar espólio de contribuinte. Então, espólio aqui, pessoal, é chamado de contribuinte. O espólio, que é o conjunto de bens deixados, né, bens móveis e imóveis deixados pelo de cujos, é chamado de espólio. E o espólio é chamado de contribuinte. Professor, então, peraí, quando a gente tem a morte, abre-se a sucessão. E o espólio passa a responder pessoalmente pelas dívidas deixadas pelo de cujos. Isso mesmo. Então, o espólio assume a figura de contribuinte. Ele tem relação pessoal e direta com o fato gerador. E o responsável é outra pessoa. Então, o espólio é chamado de contribuinte, é essa figura que nós temos aqui, do espólio. E a gente tem uma outra figura, que são os responsáveis. São outras pessoas. Então, a gente vai falar que são os herdeiros e sucessores a qualquer título. Estas pessoas aqui são chamadas não de contribuinte, mas de responsáveis. Então, por exemplo, a gente tem as pessoas que vão ali administrar o inventário, né? Que a gente vai chamar de inventariante. O inventariante, pessoal, ele é um responsável. Ele é responsável pelo pagamento dos tributos, mas ele não é o contribuinte. Ele responde pelo pagamento do tributo. O de cujos, então vamos pensar. O de cujos faleceu e deixou dívidas de natureza tributária. Quem responde pelas dívidas? Quem que responde por essas dívidas? Quem que administra o inventário? O inventariante. Mas quem é o contribuinte para a fazenda? O espólio. Porque o espólio são os bens deixados pelo tributo. E esse espólio, ele olha, a fazenda olha para esse espólio e fala, eu quero esse espólio aqui todo, eu quero os bens móveis e imóveis, e eu quero que estes bens sejam suficientes para pagar os tributos deixados pelo de cujos. E se não forem suficientes? Não, se não forem suficientes, a gente não vai procurar o sucessor para pagar. O sucessor não vai responder com o patrimônio dele, que não se comunica com o patrimônio do de cujos. Então, por exemplo, a pessoa tem uma casa, o filho tem uma casa que ele construiu com a esposa que não se comunica com os bens deixados pelo de cujos. Ele não vai vender a casa dele para pagar a dívida do pai que está morto, não é isso? É que eu vou procurar, fazenda, eu vou procurar todos os bens do de cujos e vou fuçar lá nos bens do de cujos para ver o que é suficiente para pagar o tributo. É exatamente isso. E o inventariante, ele é chamado para organizar tudo isso, né? O inventariante tem uma responsabilidade civil, criminal e tributária. Ele tem essa responsabilidade, e às vezes até trabalhista, né? Ele tem uma responsabilidade de organizar todo o inventário. E de dizer, olha, nesse momento a gente precisa apresentar o pagamento do tributo, a gente precisa pagar a guia, recolher essa guia, né? A gente vai até o juiz para mostrar para ele que a gente tem boa vontade de pagar o tributo. Então vamos pensar. Letra A. O adquirente ou remitente
são pessoalmente responsáveis pelos tributos adquiridos pelos bens e pelos bens adquiridos ou remidos. Ou seja, se eu adquirir o veículo, eu passo a ser responsável pelo pagamento do tributo. Tá certo, é isso mesmo. Mas eu estou procurando a alternativa incorreta, então essa aqui para mim não serve porque ela está correta, eu estou procurando a incorreta. Ele fala, são solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. E é verdade, né? Porque os 3 irmãos são responsáveis pelo pagamento do IPTU, que nós vimos aqui, né? Que a gente colocou aqui nessa lousa, né? Ó, os 3, ó, são responsáveis pelo pagamento, responsável integral, pelo pagamento do tributo. Então essa aqui eu não quero. O artigo 121 consagra em outros termos a conhecida classificação do sujeito passivo em contribuinte de direito e contribuinte de fato. E ele fala a letra D. Vamos pular aqui a letra C. O inventariante, enquanto responsável pelos tributos devidos pelo espólio, é responsável tributário, sendo o espólio juridicamente o contribuinte, que foi isso que eu acabei de desenhar. Então essa alternativa também ela está, ó, ela está correta. O inventariante, ó, ele é responsável. Então eu não quero essa questão, eu não quero essa alternativa. Porque o inventariante, ele é chamado de responsável e o espólio, ó, o espólio é chamado de contribuinte e o inventariante é chamado de responsável tributário. Então eu também não quero essa alternativa aqui, porque eu estou atrás da incorreta. A alternativa correta é a letra C, porque ele diz assim, ó, o artigo 121, ele consagra, em outros termos, a conhecida classificação do sujeito passivo em contribuinte de direito e contribuinte de fato. Não é verdade. O artigo 121 do CTN, que eu até desenhei aqui, ele está falando de outra coisa. Ele está falando de contribuinte e está falando de responsável. Ele está falando que o contribuinte é a pessoa que pratica fato gerador e tem relação pessoal e direta com o fato gerador. E que o responsável é a Flávia, que nem praticou o fato gerador, mas é chamado para se posicionar como na sujeição passiva, porque a lei determinou que assim fosse. Então, por exemplo, quando eu vendo o meu carro, quando eu vendo a minha casa, quem vai pagar? A pessoa que é chamada de responsável. Quando uma pessoa falece e deixa dívidas, o seu espólio, os bens deixados por ele, espólio, passa a ser o contribuinte perseguido pela fazenda para pagar tributo. E o responsável é o inventariante, que vai administrar o inventário. E o responsável são os sucessores a qualquer título, aqueles que precisam se organizar para oferecer todo o espólio como forma de pagamento. Então, um contribuinte, ele sempre tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. Eu recebo, então, meu carnezinho de IPTU, né, olha lá, eu recebo o meu carnezinho de IPTU e o meu carnê de IPTU, ele vai ser utilizado para pagar o tributo. Ele tem uma relação pessoal e direta com o pagamento do tributo. Não é? É isso que vai acontecer. Eu queria falar uma coisa que eu estava esquecendo, ainda bem que o Gil está me lembrando aqui. Eu estava esquecendo de falar. Nós vamos ter um evento, que é um evento de revisão para a prova de primeira fase, né? Lembrando que a prova está bem próxima aqui de nós, né? A gente não quer falar disso mesmo, a gente vai ter que falar. A gente está muito próximo dessa prova. E eu queria que vocês relembrassem que a gente precisa fazer algumas revisões importantes, né? É lógico que a gente está aqui trabalhando as questões e nosso objetivo na nossa revisão é também trabalhar questões de múltipla escolha para fixação de conteúdo, que isso vai nos ajudar muito. Então nós vamos fazer uma revisão muito especial. E para que a gente consiga fazer a revisão, a gente vai ter, né, naturalmente, uma organização para isso acontecer. Porque nós vamos fazer isso numa sala, onde você vai conseguir ingressar nessa sala, você vai fazer perguntas, a gente vai transmitir pelo YouTube também, mas você vai conseguir conversar comigo, você pode abrir sua câmera. A gente vai fazer isso de uma forma muito organizada. A gente já fez outros eventos assim, deu muito certo, foi muito legal. E aí vocês estão sendo convidados para participar desse evento, que é lógico, que é 100% gratuito, mas que a gente precisa organizar isso. E aí a gente está colocando aqui, ó, para você entrar e fazer a sua inscrição. A gente vai ter ingressos que são gratuitos, totalmente gratuitos. É só para você se inscrever e a gente organizar a sua entrada e a sua participação no evento. A gente vai ter também um e-book gratuito que a gente vai disponibilizar para quem vai fazer a prova.
Então a gente vai trabalhar um evento muito interessante, que é o nosso evento Sem Loucurinha, tá bom? Então, Sem Loucurinha. Você clica aqui e você já vai adquirir, a gente vai abrir o primeiro lote, tá abrindo hoje o primeiro lote agora, já o nosso primeiro lote aqui durante a aula. É só você clicar e se inscrever no evento, adquirir o ingresso que é 100% gratuito, você vai ver que o valor está zerado, você não vai pagar absolutamente nada, para você participar do nosso evento. O nosso evento vai acontecer no sábado que antecede o dia da prova. A gente vai fazer no evento no sábado às 11 horas da manhã. O objetivo é que a gente faça um evento rápido, de mais ou menos 1 hora e 20 no máximo, para você não se cansar às vésperas da prova e você ficar bem relaxado. A gente vai fazer questões, vai ser bem gostoso, a gente vai fazer questões em formato de quiz, vai ser uma delícia fazer, vai ser bem gostoso, a gente vai revisar as questões que tem, né, aquela chance de aparecer, de acordo com o que a gente estuda das provas, né? Eu sempre faço uma estatística à mão mesmo, de todas as provas da FGV, para entender o que o examinador mais gosta de perguntar. Então vai ser o nosso evento Sem Loucurinha, tributário Sem Loucurinha, no sábado que antecede a prova, às 11 horas da manhã. Então clica agora aqui, já clica aqui, ó, nesse endereço que o Gil tá colocando aqui. Então vai ser o nosso primeiro lote, tá bom? A gente vai colocar o primeiro lote aqui, para que você já adquira seu ingresso, entra lá, clica, é muito rápido, pessoal, em menos de um minuto você consegue fazer a inscrição para o evento, tá bom? Ainda mais vocês que estão entrando no site, né, baixando todo o material, é mais rápido ainda, acho que em 15 segundos você faz a sua inscrição e adquire o ingresso, porque você vai entrar nessa sala, você pode abrir sua câmera, fazer pergunta, vai ser uma sala privativa muito legal e que a gente vai fazer os nossos quizzes de perguntas, de questões que vão aparecer na prova. É muito interativo, é muito legal, vocês vão adorar participar, é muito bacana o evento. Aproveitem, mandem esse link também para os colegas de vocês poderem participar desse evento que acontece um dia antes da prova. Então, no sábado, que antecede a prova, é bem rápido para vocês não se cansarem, para vocês terem o restante do dia para descansar, que vocês já vão vir de revisões cansativas, né, muito pesadas, e o objetivo é ser bem leve, tá bom? Então é só clicar aí que vocês vão ter acesso ao nosso ingresso. Eu esqueci de falar isso no começo, era para ter falado, acabei deixando para falar no final, mas é isso. Aí até agora nos próximos dias a gente vai deixar aqui também na nossa telinha, né, nesse QR Code aqui, a gente vai deixar a inscrição para vocês fazerem, não se esqueçam, já façam agora. Clica agora, enquanto a gente está conversando, clica agora para você participar do evento que antecede a data da prova. Vai ser super interessante, vocês vão amar, é uma delícia fazer. Muitos alunos participam do evento, é muito gostoso, vocês vão ver que bacana que é, vai ser legal, eu vou colocar a questão, vocês vão responder, e vocês vão responder, vai ser bem bacana, a gente vai fazer bem interativo, para que vocês consigam participar, tá bom? Para que todo mundo consiga participar do evento que acontece então no sábado, tá? Eu espero vocês então. Bom, amanhã a gente tem aula normal, né? Vai ficar disponível para vocês a aula. A gente coloca, né, apesar de ser feriado, vocês têm acesso à aula, não é para deixar de assistir. Nós vamos falar sobre solidariedade, capacidade tributária passiva, tudo isso que a gente viu vai ter uma influência no tema de amanhã. Por que a gente trata a responsabilidade para ir para capacidade, solidariedade e obrigações? Porque são temas que têm uma conexão muito forte e sempre que aparecem na prova trazem muita dúvida. Então amanhã é uma aula muito importante, assistam a hora que vocês quiserem, revejam o conteúdo que for necessário, aproveitem e tirem o dia amanhã para descansar, mas ao mesmo tempo reservem uma parte do seu dia, né, para fazer questões, as questões passadas, as questões que nós vimos, né. Por aula a gente tem feito de 4 a 5 questões por aula, é bastante coisa, né. Nós já fizemos muitas questões, a gente já está encaminhando aí para o nosso 17º encontro e é muito legal. Para quem não viu, não tem problema, aproveita para maratonar. Aproveita o dia, faz uma maratona, que com certeza vai ser, assim, muito rico para você estudar, tá bom? Gente, olha, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pela companhia. Se inscreve aí no evento que vai ser sensacional. Em 30 segundos, de 15 a 30 segundos, você consegue se inscrever e pega o ingresso que não tem custo algum, tá bom? É só pra gente organizar a nossa sala e você conseguir ser o nosso convidado, a gente te avisar do evento, mandar o e-book para você, tá bom? O nosso material especial. Para você poder acompanhar também a nossa revisão tributário sem loucurinha, vai ser um sucesso, tá bom? Ó, um beijo para vocês, muitíssimo obrigada e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente, aproveitem o dia de vocês, até!